o show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde, nessa manhã de domingo, ele está aqui mais uma vez para conversar comigo e com toda a família Tupi, o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E como combinamos no domingo passado, hoje o Dr. Silvio vai dar continuidade ao assunto sobre a vitamina D, iniciado no domingo passado. Entre outras coisas, ele vai explicar os benefícios que essa vitamina traz à saúde e esclarecer dúvidas da família Tupi. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Para alegria minha, nossa, né, estar aqui novamente com a família Tupi. Um beijo para vocês, um domingo abençoado. Então, para começar, doutor Silvio, quais os benefícios que a vitamina D traz para o nosso organismo? Olha, são os mais diversos, alguns ainda não totalmente comprovados, outros mais do que conhecidos desde o início. Por exemplo, sabemos que a vitamina D é fundamental para a saúde dos ossos. Por quê? Porque um dos papéis mais importantes que a vitamina D possui, conforme eu falei domingo passado, e a família Tupi com certeza vai se lembrar, é estimular no intestino a absorção do cálcio e do fósforo, minerais essenciais para a manutenção do equilíbrio dos nossos ossos. Quando ocorre uma deficiência de vitamina D, e aí, Heleno, vamos conversar um pouquinho sobre deficiência, que é uma coisa que nos incomoda muito. Você sabe que num país que é abençoado com a quantidade de luz solar que nós temos, imaginar que a maior parte da população, principalmente com o avançar dos anos, é carente da vitamina D, é algo que a gente começa a pensar com os nossos pauzinhos. Mas por quê? Na realidade, uma série de condições, mudanças no estilo de vida, as pessoas hoje saem pouco de casa, saem muito vestidas, é necessário que haja uma determinada área de pele exposta por pelo menos 20 minutos, 3, 4 vezes por semana, e eu lembro a família Tupi, aquele sol do amanhecer, ou então aquele sol do entardecer, quando o sol está se pondo, e os arranha-céus, eles muitas vezes impedem que esses raios solares benéficos para a nossa saúde do ser humano, eles nos atinjam. A gente é normalmente atacado porque quando o sol está a pino, né? E pegar o sol de meio-dia não vai fazer você fabricar nenhuma vitamina D. As pessoas saem também com uma série de filtros, de cremes, impedindo que os raios solares ultravioleta possam atingir a pele humana e levar à síntese da provitamina D. Então, na realidade, é o estilo de vida. Você sabe que foi feito um estudo na população de São Paulo, com idade acima de 70 anos. Você acredita que 85% das pessoas tinham deficiência de vitamina D? E aí começaram a estudar a população mais jovem, adultos jovens, até 50% deles tinham deficiência de vitamina D. E se a gente for fazer essa avaliação naqueles idosos que moram em instituições, sejam asilos, sejam casas de repouso, como se chama, chega a 90% a quantidade de indivíduos com deficiência de vitamina D. Quer dizer, independentemente da questão do sol, tem uma série de outras condições que parecem ligadas à deficiência de vitamina D, Heleno. Por exemplo, tem estudos que mostram que em crianças em especial, a deficiência de vitamina D aumentaria a susceptibilidade desses pequenos seres às gripes, às infecções respiratórias. Você sabe que com relação a asma, que é uma doença de natureza alérgica, foram feitas pesquisas no Japão e viram que na idade escolar, crises asmáticas que levavam a atendimento de emergência e tudo eram diminuídas com a administração de vitamina D. Outro problema é com relação ao câncer, né? Existem estudos que foram desenvolvidos, já que a vitamina D ela tem expressão em diversos genes, que pessoas com deficiência de vitamina D correm um risco maior, por exemplo, de terem câncer na mama, câncer na próstata, no intestino. Uma série de tumores malignos poderiam ter o seu desenvolvimento, diria, facilitado pelo nível deficiente de vitamina D no sangue. Você sabe que a falta de vitamina D gera uma situação de fraqueza muscular. O cálcio é muito importante para a contração muscular. A fraqueza muscular, que no indivíduo idoso pode inclusive predispor ao aparecimento de quedas da própria altura. E se o indivíduo já tiver uma certa osteoporose, que é uma deficiência de cálcio nos ossos, uma simples queda andando na rua pode provocar uma fratura com uma série de consequências em função dessa fratura. E por fim, mas não menos importantes, duas condições que a gente sempre fala aqui. Uma é o diabetes. A vitamina D ela tem um importante papel na função da célula beta, que é a célula responsável pela secreção de insulina. A deficiência de vitamina D promove seguramente
uma deficiência na secreção de insulina, e isso está associado a alguns casos de diabetes do tipo 2. E tem um estudo feito na Finlândia em que foi administrado a crianças no primeiro ano de vida quantidades suplementares de vitamina D. Essas crianças foram acompanhadas durante 31 anos. E houve uma queda de até 30% na incidência do diabetes do tipo 1, que naquela região é bastante comum, muito mais do que, por exemplo, aqui no Brasil. Então parece que a vitamina D tem um papel importante também com relação ao sistema imunológico, prevenindo o aparecimento de algumas doenças, dentre elas o diabetes do tipo 1. Doutor Silvio, como fazer essa reposição da vitamina D sem utilizar suplementos? E quando isso é necessário? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a qual eu com muito orgulho pertenço há mais de 3 décadas, recentemente fez um apelo ao Ministério da Saúde para que fosse disponibilizado, inclusive na cesta básica de medicamentos fornecidos pelo governo federal, a reposição de vitamina D. Hoje existe, porém associada ao cálcio e numa quantidade inferior à vitamina D. Então eu faço aqui também o meu apelo, me juntando à sociedade a qual pertenço, de especialidade médica, endocrinologia, para que haja essa facilitação na aquisição, porque ainda é um suplemento bastante caro. E família Tupi, eu não quero usar o suplemento, não quero usar a medicação. O que eu posso fazer para aumentar o meu nível de vitamina D? A gente vem sempre falando isso. Pegar aquele sol de manhã cedo, pelo menos nos braços e nas pernas, se possível um pouco nas costas, porque na nossa pele o raio ultravioleta B, ele vai induzir a formação do pré-hormônio, provitamina D, que vai ser transformada no fígado e posteriormente no rim, na substância que tem atividade biológica. Mas se não houver, evidentemente, o substrato, a matéria-prima, o primeiro cimentinho, a gente não vai conseguir fazer o nosso tijolo, que é a vitamina D. Para isso é necessário pegar sol. Então, gente, ir para um descampado, para um lugar onde aquele sol do amanhecer, lindo, aliás, aquela aurora, aqueles raios solares pegarem na nossa pele é extremamente benéfico. Isso é uma coisa muito boa. Existem algumas fontes alimentares. Infelizmente, família Tupi, não são muitas. Você sabe que quando o raquitismo, que é a doença que ocorre nas crianças devido à deficiência grave da vitamina D, foi identificado, o tratamento foi inicialmente feito com óleo de fígado de bacalhau. Né? Aliás, para quem já tomou, ele não é mais novo uma que eu. delícia, né? O gosto é intragável, a criança era torturada com aquilo, mas ficava bom do raquitismo, porque no óleo de fígado de bacalhau existe uma quantidade relativamente alta de vitamina D e ela pode ser reposta pela via oral como qualquer suplemento. Além disso, o salmão, o atum, a própria sardinha tem, o fígado de vaca, a gema do ovo, são alimentos que têm uma concentração maior de vitamina D. E vamos parando por aí, porque não é muito mais longa a lista não, viu, Helena? Então, na realidade, são alimentos que normalmente não estão no nosso cotidiano. Portanto, a reposição via alimentação natural, ela é feita com grande dificuldade. Nada melhor do que banhe-se ao sol. E, gente, não precisa de 1 hora não, 20 minutinhos, 4 vezes por semana, já está de bom tamanho. Mas não vá agasalhado. Se for de casaco, touca, aí é besteira, é bobagem. Pegue sol nos braços, nas pernas, isso não é vergonhoso, muito pelo contrário. Você vai estar dando uma demonstração do quanto que você é inteligente, do quanto que você pretende levar uma vida saudável. Para encerrar, doutor Silvio Provenzano, quais as principais doenças causadas pela falta da vitamina D? Bom, nós falamos rapidamente sobre algumas condições que têm o seu aparecimento facilitado, Helena e família Tupi, para deficiência de vitamina D. Porém, a hipovitaminose D está associada ao raquitismo, que é uma deficiência de crescimento nas crianças por alteração na placa de crescimento, a gente chama isso de epífise, a placa epifisária, onde a vitamina D tem um papel extremamente importante. E evidentemente que se ela estiver deficiente, não vai se fazer o crescimento conforme se espera. Então essas crianças têm deformidades nos ossos, ela tem uma alteração inclusive no externo, que a gente chama de rosário raquítico, que é uma alteração no osso do externo, é um processo de desmineralização dos ossos, e essas crianças têm, eu repito, um crescimento deficiente com ossos muito fragilizados. O correspondente a essa alteração, quando surge na idade adulta, é uma situação óssea chamada osteomalácia, também caracterizada pelo enfraquecimento dos ossos e pelo surgimento de dor óssea, causando desconforto muito grande a essas pessoas. Essas duas condições, Helena, elas são facilmente tratadas com a reposição de vitamina D. E como sempre a gente vem alertando a família Tupi,
Melhor prevenir do que tratar depois. Suplementar a vitamina D, pegar sol, a criança que mama só no peito, viu, mamãe? Deixar ela pegar aquele sol do começo da manhã, isso ajuda seu bebê. Tem uma produção de vitamina D normal desde o primeiro ano de vida, o que é muito importante. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação, amigo. Bom dia, bom domingo, boa semana e até domingo que vem. Até domingo que vem, desejando uma semana abençoada para a família Tupi. E, gente, pegar sol de manhã cedo, no final da tarde, se possível andar um pouquinho. Isto é viver com saúde. Beijo, família. Abraço, amigo.